O material de toda atividade humana é o consumo. O consumo que hoje é o grande fundamentalismo, grande Milton Santos. É interessante, hoje a gente vai conversar sobre a criatividade e o consumo. Mas eu não quero falar sobre você usar a criatividade para poder economizar. No final a gente vai acabar chegando aí e eu acabei de te dar um spoiler. Mas a história que eu quero contar é justamente ao contrário. Como é que grandes homens durante toda a história usaram a própria criatividade para que hoje nós fôssemos consumistas. Porque tudo que nós consumimos, se você parar o vídeo agora e olhar ao seu redor, você está consumindo alguma coisa. Pode ser até uma passagem de ônibus. Mas tudo que nós consumimos foi criado, foi inventado, foi imaginado por alguém antes que nós pudéssemos consumir. A gente vai terminar entendendo isso, mas eu quero só passar para poder comprovar isso que eu acabei de dizer para você. Vamos falar sobre algumas invenções que aconteciam antigamente, quando a gente não tinha tantas informações assim, quando a gente não tinha tanta tecnologia assim, quando a gente não tinha tanto acesso a conhecimentos científicos. A gente teve o rádio sendo transmitido através do nada, através do ar, ou seja, até hoje provavelmente você nunca entendeu como é que uma onda de rádio é transmitida, você só quer saber qual é a senha do Wi-Fi mesmo, mas segue o mesmo princípio. Foi inventado lá atrás, as ondas de rádio. O cara já morreu, não tem rede social, mas segue esse cara, o nome dele é Hertz. Ele é que dá um nome da unidade de medida de frequência. Frequência é medida em Hertz. Hertz foi o cara que descobriu as ondas que depois seriam usadas pelo rádio em Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell é outro inventor que você precisa seguir. Nikola Tesla com a corrente alternada, Thomas Edison com a corrente contínua, não vamos entrar aqui porque gera muita polêmica, enfim, mas aonde eu queria chegar era num bem de consumo que hoje a gente utiliza ainda da mesma forma. E eu quero pegar a história contando em cima desse elemento, que é o Henry Ford. O Henry Ford foi o inventor do carro, né? O inventor do carro que nada mais fez, e ainda debochou da gente, mas nada mais fez do que colocar 4 rodas e uma carroça com cavalo na frente. Ora, o seu carro não é isso? O seu carro não é uma carroça com 4 rodas e no motor que fica na frente do seu carro, a não ser que você tenha um Porsche ou um Fusca, você tem ali diversos cavalos? O que Henry Ford fez? Só colocou esses cavalos na frente da carroça. Ele não fez nada de novo. Mesmo assim, foi super criativo e influenciou o consumo de uma forma absurda, se tornando um cara muito multimilionário, se é que você me entende. Hoje a gente tem acesso a diversas informações, mas parece que a minha e a sua criatividade têm sido puramente limitadas a qual filme a gente vai ver no Netflix ou no Amazon Prime Video hoje. Então, se você para pensar na criatividade que antigamente a gente tinha pouca informação, mas que gerava bens de consumo que durante centenas de anos seriam consumidos e vendidos até preços exorbitantes, e um cara não fez nada, a não ser pegar uma carroça, que ele via a carroça e os cavalos puxando, ele colocou o motor na frente ali, até, inclusive, recentemente, diversos estudos surgiram comprovando que faria muito mais sentido se colocasse o motor atrás do carro. Pois é, então por que Henry Ford não colocou o motor atrás do carro? Porque ele não via o cavalo atrás da carroça. O que ele enxergava e que estimulou a criatividade dele para que ele criasse o carro era o cavalo na frente da carroça. Então o motor com a potência, que é a unidade de medida, é medida em cavalo, então a gente tem a potência medida em cavalo, a gente tem ali o motor colocado na frente do carro. E a gente tem todas as sociedades consumindo desde então. Mas não precisou muito tempo para que o boom do consumo através da indústria automobilística surgisse. A sociedade naquela época, que visava muito ainda a propriedade nos Estados Unidos, principalmente depois da guerra, depois do crescimento verticalizado aí de Andrew Carnegie com a US Steel, depois do Rockefeller construir os gasodutos, depois a gente ter as ferrovias ali servindo bastante, depois de uma época em que tudo era feito através do mar, a gente tem a sociedade ainda comprando bastante casa, até Henry Ford. Porque depois de Henry Ford, o bem de consumo, ou seja, o desejo natural da sociedade se tornou o carro. Você sabia disso? Cara, as pessoas compravam carro parcelado e deixaram de comprar casa. Elas deixaram de comprar propriedade para começar a comprar carro. E até aquelas pessoas que não tinham tanta condição assim de comprar o carro, elas compravam. E ali começou um fenômeno, que é um fenômeno que eu vou dizer pra você, cara. Se o meu vizinho tem, eu tenho também. É o fenômeno eu e o meu vizinho. E isso acontece seja com o seu vizinho de trabalho, seja com o seu vizinho do ônibus que está usando um relógio, um fone de ouvido, ou um cordão, ou uma roupa, ou um tênis, e seja onde for que esse vizinho esteja. A gente teve então a criatividade de um homem impulsionando o consumo de toda uma população nos 4 cantos da Terra. E essa criatividade não era nada mais do que uma pura compreensão ocular. Agora,
Vamos pensar aqui numa coisa. A criatividade antes permitia que eles enriquecessem. Hoje, a nossa criatividade permite que a gente, no máximo, economize. Tudo bem, a gente vai falar sobre a criatividade e a fonte de renda na aula que vem. Mas o ideal é que você entenda o seguinte: sempre quando você vai exercer o consumo, tem alguém que usou melhor a imaginação que você e que está fazendo com que agora você pense em pagar a ele por aquele uso de imaginação que ele teve uma vez só e milhares e milhares e milhares de pessoas pagam para ele. Quando você vai consumir uma camisa, quando você vai consumir um tênis, uma calça jeans, você pode ter certeza que você está pagando pela criatividade de alguém. E quando você usa a sua própria criatividade, então, para você poder repensar o consumo, o que você faz é uma engenharia reversa. Olha que legal. Eu vou passar um princípio para você aqui que é o seguinte: a criatividade é o que te permite consumir sem ser consumido. Para facilitar, no exercício dessa prática do dia a dia de usar a criatividade ao meu favor na hora de consumir, eu sempre paro para olhar aquela peça e pensar na criatividade daquela pessoa em criar aquilo. Quando eu estava pensando, por exemplo, em adquirir um carro, eu estava pensando em Henry Ford. E eu estava pensando assim: caramba, não é possível, cara. Eu vou pagar 50 mil, 40 mil, 30 mil, 20 mil, ou talvez até mais, por um carro de um cara que só enxergou uma carroça com um cavalo na frente. Fez exatamente a mesma coisa, só que agora sem a força animal, sem a atração animal, e agora a gente está pagando aí infinitamente por essa invenção que esse cara teve. Caramba, como ele é criativo. E eu também sou criativo. Ué, se eu também sou criativo, então nessa hora que eu estou prestes a consumir, eu começo a pensar em diversas alternativas em que eu posso usar a criatividade ao meu favor na hora de consumir. Porque eu entendo que o mundo, do jeito que eu conheço hoje, da forma que ele se comporta hoje, nem sempre foi assim. As necessidades, tanto na frequência que elas estão hoje, na intensidade que elas estão hoje, mas também na peculiaridade das nossas necessidades, nem sempre foi assim. A nossa pluralidade de escolha e a nossa pluralidade de acesso nem sempre foi assim. Ora, se nem sempre foi assim e hoje está tão facilitado, está tão opcional, está tão a minha escolha e ao meu bel prazer escolher, por que não eu voltar um pouquinho atrás e fazer um exercício? Sim, é um exercício de esforço, mas é um exercício de esforço que vai me permitir expandir a minha musculatura cerebral, se assim eu posso dizer. Porque eu vou me tornar um ser cada vez mais pensante, capaz de enfrentar alguma situação da vida e encontrar alternativas. Ah, Pedro, mas enfrentar uma situação da vida parece algo sério? Não necessariamente, só se você for dramático ou dramática, que nem eu. Mas enfim, a verdade é, você vai enfrentar qualquer coisa na sua vida, grande ou pequena, agradável ou não, irrisória ou talvez importante, mas todas essas tomadas de decisão, na hora de você consumir a escolha que você está prestes a lançar mão, se você colocar a criatividade antes, pensar em alternativas, pensar que diversos momentos na vida, diversas pessoas tiveram que tomar a mesma decisão que você, algumas tomaram a decisão tendendo a seguir o caminho que você está prestes a seguir e outras tomaram outras decisões. Algumas surpreenderam em suas tomadas de decisões. Por que elas surpreenderam? Outras foram criativas, usaram a imaginação a seu favor ao tomarem decisões, mas todas elas foram levadas a consumir alguma coisa logo após a sua tomada de decisão. Seja o serviço de alguém, seja o produto de alguém, para suprir qualquer necessidade justificável que seja. Mas o ideal é que você pense, se diversos homens ao longo da história, com muito menos base informacional que eu e você temos hoje, e que nunca alcançaram a quantidade de conhecimento que eu e você estamos suscetíveis a alcançar em nossas pesquisas, nossas buscas pessoais, nunca alcançaram pelo menos essa lateralidade, de conhecimento, talvez em profundidade eles fossem muito melhores do que a gente. Mas hoje a gente precisa se apropriar dessa verdade de que esses homens existiram e influenciaram o consumo, porque a gente está na outra ponta. A gente está na ponta que hoje compra celulares que são inventados, a gente está na ponta de que hoje compra muito mais caro artigos de decoração que foram inventados por alguém, a gente está na ponta que hoje vai pagar um aluguel de algo que foi inventado. Por exemplo, o que é um prédio? Eu compro a escritura de um apartamento e se aquele prédio desabar eu tenho um pedaço no ar. Isso faz sentido para você? Não, mas a gente quer comprar, não é verdade? Então, porque o mundo é assim hoje em dia, Antigamente, não tanto. Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar na hora da gente consumir e usar mais a criatividade a nosso favor. Por quê? Porque ao usar a criatividade, a gente vai estar se reconectando com a nossa essência. Porque todas as formas de a gente encontrar alternativas ou aproveitar alternativas partem exatamente daquilo que a gente é e daquilo que representa para nós todas as nossas referências externas. Então, é importante que você
Tome a decisão do consumo sempre, porque você é um ser que nasceu para consumir, como a gente viu nas duas frases iniciais desse vídeo, mas que, por fim, eu já estou finalizando esse vídeo, você consiga fazer isso junto com a criatividade, sem abandonar a criatividade. Show de bola? Para você meditar nessa tarde, eu quero que você aproveite esse vídeo daqui. Como as minhas últimas aquisições contribuem para o progresso dos meus objetivos de vida e como eu posso orquestrar as minhas futuras aquisições para que elas contribuam. É interessante que você pare para olhar realmente a situação financeira do jeito que ela é, a sua condição de tomada de decisão, o quão bem educado financeiramente você está pelo visto, de acordo com os seus comportamentos, de acordo com as escolhas de caminhos que você toma para fazer com o seu dinheiro, sejam elas grandes ou pequenas. Isso, lógico, sem gerar nenhum tipo de culpa em você, mas para pensar com um parâmetro só. O quanto elas estão servindo para me fazer alcançar ou tornar mais fácil, mais alcançável os meus objetivos de vida. Se as suas aquisições não estão alcançando os seus objetivos de vida ou te proporcionando a facilidade de estar mais próximo ou até mesmo de chegar, quem sabe, amanhã ou depois no seu objetivo de vida, para que diabos você está usando o seu dinheiro? Isso é algo que a gente tem que parar para pensar. E aí logo depois eu já lanço mais uma pergunta para você meditar. Como é que eu posso orquestrar? Como é que eu posso preparar agora as minhas aquisições para que elas façam sentido, para que elas possam ser como um dominó alinhado, onde eu faça uma aquisição, aquela aquisição vai tornar mais fácil de eu fazer a segunda, mais fácil de eu fazer a terceira. Por quê? Porque são coisas que estão orquestradas, são atividades aí de compra, de aquisição, de consumo, que não são simplesmente consumo para satisfação imediata, não são consumo para um consumo cíclico, mas não, vão ser coisas que vão aumentar o seu poder de compra, aumentar a sua satisfação, aumentar o seu tempo, aumentar a sua tranquilidade, contribuir para a sua paz, enfim, tudo isso vai servir para que você dê vazão àquilo que você já é e já vem buscando. Show de bola? Amanhã a gente vai falar justamente sobre a criatividade, só que agora linkada à geração de renda. Eu espero que você esteja gostando dessa série de vídeos, faça a sua parte, compartilhe os nossos vídeos e também entra no nosso site oficial, escolhendo lá qual é a forma que você quer aprender finanças pessoais. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.